Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai consistir em verificar se um determinado conjunto é um subespaço vetorial. Então, vamos lá. O enunciado do exercício diz o seguinte: determine se W, que é um conjunto dado por x, y, z pertencente a R3, tal que y é igual a zero. Ele quer que você verifique se esse conjunto W ele é um subespaço vetorial de R3. Bom, pausa a videoaula, tenta fazer o exercício e depois compara a sua resolução com a minha. Aproveite e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. E quem sabe até também na sua pós-graduação. E, se você puder ajudar a pessoa que lhe ajuda, você pode fazer um Pix. Na descrição do vídeo tem lá as informações para você. Então vamos lá, vou imaginar que você tentou fazer aqui. E o que, é que a gente precisa verificar? Toda vez que o exercício falar para você, que é para verificar, determinar, provar, qualquer palavra dessa aí, que um determinado conjunto é um subespaço vetorial de um outro espaço vetorial dado, nesse caso aqui o espaço vetorial dado é o R3, o que, é que você precisa fazer? Você precisa testar, verificar três propriedades. Se esse conjunto W aqui atender a essas três propriedades específicas que nós vamos colocar aqui, então você vai poder dizer que ele é um subespaço vetorial. A definição do subespaço vetorial já dá para você quais são essas três propriedades. Então, a primeira coisa que você tem que verificar é o seguinte: o elemento neutro daquele espaço vetorial que você está trabalhando pertence a W? Você tem que verificar isso. Bom, nesse caso aqui que a gente tem em R3, quem é o elemento neutro? Bom, no R3, o elemento neutro, que eu estou chamando aqui de 0 barra, é o 0, 0, 0, certo? Então, você tem que verificar se esse elemento aqui, se esse vetor nulo, pertence a W. E, olha só, como que são os elementos de W? Ele diz aqui na definição, são pontos do R3, né? São vetores no R3, desculpa, tais que o y seja zero. Ou seja, se a segunda coordenada desse vetor for zero, ele vai pertencer a W. Então, é o caso aqui, ó. Esse carinha, que é o 0 barra, que a gente viu que aqui no contexto é 0, 0, 0, ele é de tal modo que a coordenada y dele aqui, ó, é zero, né? Então, esse cara, ele pertence sim ao W, porque ele atende a definição de W. Então, a gente pode dizer que sim, temos 0 barra pertencente a W. Então, a primeira propriedade aqui está verdadeira. Bom, então agora que a gente já verificou essa primeira propriedade, qual seria a segunda propriedade que a gente tem que verificar? Bom, é a seguinte: digamos que você me deu um vetor U, vou botar aqui, né, x1, y1, z1, e você me deu um vetor V, digamos aqui, x2, y2, z2, esses vetores pertencentes a W. Eu tenho que verificar, né, se acontece o seguinte: o U mais V, se ele pertence a W, tá? Então, dado que você me deu dois vetores de W, eu tenho que verificar se a soma dele está em W. Essa propriedade você tem que ver agora. Bom, vamos lá. Quem seria U mais V? Bom, por definição, a soma de U mais V vai ser x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. Isso é a soma dos vetores U e V aqui nesse nosso espaço vetorial que já está trabalhando. O que a gente precisa verificar? Bom, para esse U mais V pertencer a W, a coordenada y dele, né, ou seja, a segunda coordenada tem que ser zero. Se isso acontecer, ele pertence. É pela definição do que a gente tem lá no conjunto W. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que acontece? O que a gente pode dizer? Ora, como o vetor U e o vetor V pertence a W, o que nós temos? Temos que y1 é zero, porque y1 é a coordenada y do vetor U, e nós temos que y2 também é zero, porque y2 é a coordenada y do vetor V. E como o vetor U e o vetor V pertencem a W, a coordenada y deles tem que ser zero. Ora, então o que acontece? Se a gente fizer desse modo, temos que, ora, se y1 é zero e y2 é zero, quanto é y1 mais y2? Eu somei 0 com 0, o resultado é 0. Conclusão aqui: a coordenada y do vetor U mais V, que é a soma, dá 0, né? Porque essa é a coordenada y dele, a segunda coordenada. Conclusão aqui, podemos dizer que
o vetor U mais V pertence a W, já que a segunda coordenada dele, a coordenada Y, dá 0, ok? Então, foi verdade aqui também a segunda propriedade. E agora, então, né, indo para a terceira propriedade, o que ela diz? Ela diz o seguinte: digamos que se me dê um vetor U que pertence lá ao nosso W, então digamos que seja x1, y1, z1, certo? Pertencente a W. E você me dê um escalar. No caso aqui a gente está trabalhando com escalares no conjunto dos números reais, tá? Como não se diz nada, a gente assume que é real o escalar. Se você me der isso aqui, se você fizer o produto escalar desse alfa com U, tem que pertencer a W. É isso que a gente tem que verificar se é verdade. Bom, o que é alfa U? Alfa U é você fazer alfa... Opa, deixa eu voltar aqui. Alfa U é você fazer alfa vezes x1, alfa vezes y1 e alfa vezes z1. Isso aqui é fazer alfa U, certo? Para esse alfa U pertencer ao W, a gente tem que verificar se a coordenada y dele é 0. A coordenada y dele aqui, ou seja, a segunda coordenada, é alfa y1, certo? Olha só, aliás, olha só. Como o nosso U pertence a W, a gente pode dizer que a coordenada y desse nosso vetor U é igual a 0, porque a definição de W, então y1 é 0, certo? Ora, desse modo, ops, olha o que eu fiz aqui, desse modo, o que vai acontecer? Alfa vezes y1, ou seja, se eu pegar essa equação aqui e multiplicar por um escalar alfa, vai continuar sendo 0, porque alfa vezes 0 é 0. Então, o que você chega aqui na sua informação? Alfa vezes y1 é igual a 0. Só que alfa vezes y1 é a coordenada y do vetor alfa U. Conclusão, o vetor alfa U tem a propriedade que é dada pelo conjunto W, ou que define o conjunto W. Sendo assim, o nosso alfa U pertence a W, tá? Conclusão, então. Nós testamos as três propriedades aqui que definem um espaço vetorial. Nós verificamos que o vetor nulo daquele espaço vetorial pertence ao W, então isso aqui foi verdadeiro. Nós verificamos que, dado dois vetores do W, quando você soma esses dois vetores, o resultado também está em W, então mais outro aqui, verdadeiro. E nós verificamos que, dado um vetor de W e um escalar, você multiplica esse escalar pelo vetor de W e ele também está lá no conjunto W. Então, como atende essas três propriedades aqui, sim, você vai poder afirmar que W é subespaço, W é um subespaço, no caso aqui do espaço vetorial que eu estou trabalhando, que é R3. Então, isso fecha o exercício. E aí? Teve alguma dúvida aqui? Tem alguma sugestão? Coloca aqui na seção de comentários e, se você quiser assistir agora outra videoaula desse curso, você pode aparecer aqui, ó. Você pode clicar aqui, tem várias aulas para você no meu canal. Chegou até aqui, não esquece, deixa o curtir, inscreva-se no canal e também, se você puder ajudar a pessoa que lhe ajuda, faz um Pix. Na descrição do vídeo tem lá as informações para você. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau.